Olá, tudo bem? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa quinta aula do curso de Parasitologia e hoje comentaremos aqui acerca da resposta imunológica adaptativa. Em nossas últimas aulas, nós havíamos descrito aí alguns conceitos acerca da imunidade inata, comentamos sobre fagocitose, comentamos sobre as principais células que são ali protagonistas no processo de resposta imunológica inata e hoje, em especial, a gente comenta aqui a resposta imune adaptativa. Então, vocês verão nessa aula em especial como que a imunidade adaptativa atua frente a qualquer infecção, beleza? Lembrando-se que essa é uma aula apenas introdutória, ela só vai te dar uma visão geral acerca dos processos, porque a resposta imune adaptativa ela é extremamente complexa, ela tem uma porrada de elementos aí que são síncronos e precisam estar muito bem orquestrados para que haja aí a resposta. Mas de maneira simplificada, o que é de interesse que vocês se atentem? Quando a gente fala de imunidade inata ou imunidade adaptativa, é de interesse que vocês se atentem que a imunidade é justamente a resposta a qual o hospedeiro tenta realizar para combater aí o agente infeccioso, ao qual nós denominaremos agora como antígeno. Ou seja, o antígeno é nada mais nada menos do que uma substância ou um organismo ou apenas parte de um organismo que consequentemente consegue deflagrar uma resposta do sistema imunológico. E nesse sentido, a gente havia comentado, inclusive, que a resposta imune inata nada mais é do que aqueles mecanismos basais, naturais, inatos que um organismo possui, que sem qualquer estimulação conseguem debelar uma possível infecção mediante o reconhecimento do antígeno. Um detalhe interessante, inclusive, quando a gente comenta de imunidade, é que a resposta imune, ela basicamente baseia-se com reconhecimentos de padrões moleculares. Então, em essência, o sistema imunológico, ele de certo modo, ele é treinado para conseguir reconhecer alguns padrões. A resposta imune inata, ela é muito mais abrangente, no entanto, ela não é específica. Então, ela consegue recobrir um leque enorme de antígenos, todavia, ela não direciona a resposta para eliminar esse agente aí de maneira específica. Então, nesse sentido, pensou em imunidade inata, você pensa obrigatoriamente num mecanismo de resposta inespecífica. Mas, todavia, quando você pensa na resposta imune adquirida ou adaptativa, é basicamente agora uma resposta extremamente orquestrada que vai atuar sobre estimulação ao antígeno, ou seja, ela é direcionada, ela é específica. Então, a gente vai ver, basicamente, que a resposta imune adaptativa, ela baseia-se basicamente em quê? Em apresentação de antígeno e, consequentemente, a orquestração de uma resposta direcionada a ele. E aí, por descargo de consciência, o que a gente pode comentar aqui acerca da imunidade adquirida? Quando a gente tem a imunidade adquirida, ela pode ser subdividida como imunidade adquirida natural ou artificial. Então, o que seria uma, o que seria outra? A imunidade natural é basicamente o quê? Você tem aquele processo de apresentação de antígeno e, consequentemente, o seu corpo passa a fazer o quê? Células especializadas para eliminar esse patógeno. Então, nesse caso, nós temos aqui uma imunização natural ativa. Em contrapartida, a imunidade natural passiva é o quê? É quando os anticorpos passam, por exemplo, da mãe para o feto através da placenta, ou, por exemplo, quando a lactante, ou seja, a mulher pós-parto está amamentando o seu filho. Através do leite materno também é possível passar-se anticorpos aí para o recém-nascido. Em contrapartida, a imunidade artificial é o quê? É aquela que baseia-se em você estimular o sistema imunológico a fazer o quê? A produção de anticorpos para tentar debelar uma possível infecção. E aí nós temos duas medidas. Nós temos a imunidade artificial ativa e passiva. A ativa, basicamente, ela baseia-se no princípio de vacinação, ou seja, você coloca ali um pedaço do antígeno enfraquecido, morto, e, consequentemente, isso sinaliza o seu sistema imunológico a tentar orquestrar uma resposta mediante a produção de anticorpos. Então, a sacada é o quê? A vacinação ela baseia-se em quê? Em fazer a ativação do braço humoral, ou seja, a produção de anticorpos, e o braço celular para fazer o quê? A produção de linfócitos especializados que vão eliminar o patógeno numa eventual exposição futura. Então você meio que treina o seu sistema imunológico a eliminar o patógeno.
Já a imunidade passiva é basicamente o quê? É quando você já tem um anticorpo pré-formado, e aí a gente pode pensar como um exemplo clássico a própria produção de soro. Então você tem aí o soro para picada de cobra, para picada de não sei o quê, e aí você já tem o soro previamente pronto para tentar eliminar aí esse patógeno. Então você faz uma injeção no corpo, mas em contrapartida, um detalhe interessante é que quando você faz a imunização passiva, você não gera resposta de memória, diferentemente da imunização ativa, que visa o quê? Treinar as células do sistema imunológico e, consequentemente, gerar imunidade de memória, tá bom? E aí a imunidade adaptativa, ela basicamente baseia-se em dois mecanismos. Quais? Produção de células de defesa que nós sabemos que são os linfócitos, e também a produção de proteínas aí que nós comumente chamamos de imunoglobulinas ou anticorpos. Então, a resposta imune adaptativa, ela baseia-se nisso, em ter células aí especializadas para debelar o processo infeccioso e também proteínas que auxiliam esse processo, que são os anticorpos. Então, nesse sentido, a gente pode falar que a resposta imune adaptativa, ela baseia-se no quê? Em uma resposta humoral, ou seja, é aquela que é mediada por anticorpos, e aí consegue, por exemplo, eliminar vírus, bactérias, toxinas e afins. E nós temos a imunidade celular, que é aquela que é mediada basicamente por células. Então, vamos ter aí, por exemplo, vírus intracelulares, parasitas multicelulares, células cancerosas, tecidos transplantados. Então, basicamente, a resposta imune adaptativa, ela baseia-se no quê? Em um braço humoral e o braço celular. A saber-se ainda, como eu falei anteriormente, o antígeno nada mais é, pessoal, do que um agente capaz de disparar a resposta imunológica, seja ela humoral ou celular. E aí você deve estar se perguntando, mas professor, quais seriam aí os possíveis antígenos? Quem são esses caras? Quem pode ser? E os possíveis antígenos são o quê? Organismos mortos ou vivos, moléculas com peso molecular aí acima de 10 kilodaltons. E além disso, eu preciso enfatizar aqui para vocês dois conceitos interessantes, o de epítopo e de aptenos. Os epítopos nada mais é do que uma parte do antígeno que é capaz de determinar a resposta imunológica. E o aptenos são basicamente moléculas muito pequenas que, de maneira individual, elas não conseguem disparar uma resposta imunológica. Tá, buguei, professor. O que é E, o que é um, o que é outro? De maneira simplificada, ó, dá uma olhadinha nessa figura. O antígeno nada mais é do que uma parte do... O epítopo, perdão, é uma parte do antígeno, a qual ele consegue meio que deflagrar a resposta imune adaptativa. Então, o sistema imunológico consegue reconhecer aquele epítopo, que pode ser linear ou conformacional, e, consequentemente, disparar a resposta imune. Então, a gente vai chamar o epítopo de determinante antigênico ou simplesmente de epítopo. Todavia, o apteno nada mais é do que uma molécula muito pequena que, por si só, de maneira individualizada, ela não consegue disparar a resposta imune. Todavia, se eu tiver múltiplos aptenos, eu consigo agora, de fato, estimular uma resposta imunológica frente àquele antígeno, tá bom? Acrescido a isso, a gente precisa agora centrar-se os nossos pensamentos acerca do que é as imunoglobulinas ou anticorpos. São basicamente proteínas a quais os antígenos conseguem se ligar e, consequentemente, o número de sítios ativos que eu tenho aqui nessa proteína, nesse anticorpo, a gente vai chamar de valência, tá bom? E aí, consequentemente, a gente pode ter aqui anticorpos que formam estruturas complexas aí. E, consequentemente, olha, eu sendo redundante, se vocês derem uma olhadinha aqui no anticorpo, na estruturinha dele, ele vai ter uma região que a gente chama de região constante ou conservada, e nós teremos regiões que a gente chama de variáveis. E um detalhe interessante ainda, para vocês ficarem mais surpreendidos ainda com a beleza do processo, é que dentro ainda da região variável, você ainda tem a região hipervariável. Muito doido, né? E aí entendam que o tanto de sítio ativo, como eu falei para vocês, é chamado de valência, tá? Só que a somatória de todos esses sítios ativos, ou a somatória de todas as valências, nós chamamos de avidez, tá bom? E aí tem como você até calcular, mediante uma constante que a gente chama de constante de dissociação, para você ver aí o grau de avidez ou não.
E aí, nesse sentido, os anticorpos, basicamente, como eu falei para vocês, são proteínas que são sintetizadas pelos linfócitos B e secretados pelos plasmócitos. Aí você deve estar falando, tá, fez aquele meme da Nazaré Tedesco que falou, professor, buguei total agora, mano. Se liga, o linfócito B vai ser uma célula que ela vai se diferenciar em plasmócito e, consequentemente, ela começa a secretar os anticorpos. Então, aquela ideia, ai, professor, lá no ensino médio eu aprendi que os linfócitos B são aqueles que produzem os anticorpos. Para o ensino médio, beleza, até concordo, embora eu acho que seja inadequado. Na verdade, o linfócito B ele se diferencia no plasmócito e aí o plasmócito vai secretar as imunoglobulinas, tá bom? E aí as imunoglobulinas vão fazer o quê? Esse processo de tentar debelar um antígeno. E esse processo, como eu falei para vocês, baseia-se em essência em fazer o quê? Reconhecer o antígeno. Basicamente, nós temos 5 tipos de imunoglobulinas: IgG, IgM, IgA, IgD e IgE. Então, como que é originado o anticorpo? Então, como eu falei para vocês, a ideia em ciência é o quê? Reconhecimento de antígeno. Então, reconheceu o seu antígeno, o linfócito B liga-se a ele e, consequentemente, você tem agora um período de proliferação ou de expansão clonal. E aí você vai ter o quê? Formação de clones de células B. E algumas dessas células B aqui, elas podem passar por um processo de diferenciação. E esse processo de diferenciação pode originar o quê, meus amores? Células B de memória ou uma outra linhagem que a gente chama de plasmócitos, que são as células de fato que secretam os anticorpos, tá bom? Então entendam que o processo de origem de anticorpo passa pela ideia do linfócito B reconhecer o antígeno, diferenciar-se, gerar células de memória, gerar plasmócitos e aí sim plasmócito secreta os anticorpos na circulação, tá bom? Como eu falei para vocês, tem 5 classes de anticorpos, IgM, IgG, IgA, IgD e IgE. E aqui tem algumas funções que a gente pode pensar acerca deles. Por exemplo, IgE intensifica a fagocitose, neutraliza a toxina. O IgM é especialmente a primeira forma aí que a gente encontra de anticorpo, tá? Então são os primeiros anticorpos produzidos aqui numa infecção inicial. Você tem o IgA, que é produzido aqui na superfície de mucosas. IgD, a função é meio desconhecida, mas a presença aí de células B também está associada com a presença dele. IgM, reações alérgicas. Então você vai ver, por exemplo, quando a gente estiver comentando dos vermes parasitários, boa parte da resposta mediada por anticorpo vai ser por IgE, tá bom? Então, quais são as funções que a gente pode atrelar aos anticorpos? Existe aí a ideia de que o anticorpo ele atua de maneira indireta, mas existem vários mecanismos. Por exemplo, a aglutinação, opsonização, ativação do sistema complemento, que a gente já comentou lá na aula anterior, disparo do processo inflamatório, neutralização ou simplesmente marcação do antígeno para respostas celulares. Então vamos dar uma olhadinha em cada um deles. A primeira, aglutinação, ou seja, você aumenta o processo de fagocitose e reduz o número de unidades infecciosas a serem manejadas, tá bom? Então você meio que fala, opa, vem pra cá, faz fagocitose. Você pode ativar o sistema do complemento, então a gente vai ver, por exemplo, que existe 3 vias no sistema de complemento. A via clássica, a via alternativa e a via das lectinas. Basicamente, o anticorpo ele se liga na via clássica e dispara lá todo aquele processo de ataque à membrana, o MAC, tá bom? Nós temos aqui ainda o processo de opsonização, ou seja, ele recobre o antígeno e aumenta o poder de fagocitose, tá bom? Tem-se ainda o processo inflamatório, ou seja, quando você tem aí a ruptura do órgão, da célula aí pelo complemento ou proteína reativa, você atrai as células fagocitárias e outras células defensivas aí do sistema imunológico. Então, qual que é a grande sacada? Os anticorpos eles conseguem ainda fazer o quê? Um processo ali de ruptura da célula para intensificar ainda mais o processo inflamatório e recrutar células aí para o sítio infeccioso, tá bom? A neutralização, que é basicamente o quê? Você neutralizar toxinas, bloqueia a adesão, por exemplo, de bactérias ou vírus à mucosa
E tudo isso daqui é importante para a gente debelar esse processo infeccioso. E nós temos ainda a ADCC, que é a citotoxicidade mediada por anticorpos. É a citotoxicidade mediada por células independentes de anticorpos, perdão. Que é basicamente o quê? Os anticorpos eles se aderem à célula-alvo e causam destruição aí das células por células inespecíficas do sistema imunológico. Então, a ADCC é basicamente o seguinte. O anticorpo se liga na célula aí que precisa ser destruída ou no patógeno e, consequentemente, você tem recrutamento de células aí inespecíficas da imunidade inata. Então, neutrófilo, basófilo, eosinófilos e por aí vai, tá bom? A imunidade celular, por sua vez, é aquela que está centrada no quê? Em alguns tipos celulares, como, por exemplo, o linfócito T, que são os principais, macrófagos ativados e as células NKT. Essas células, basicamente, elas são estimuladas por antígenos ou por sinais bioquímicos que nós denominamos como citocinas. Vem comigo, ó. Você tem uma série de citocinas, a interleucina 1, 2, 8, 12, interferon gama, TNF-beta, fator estimulante de colônia de granulócitos, que vai estimular o crescimento de macrófagos e etc. Então, basicamente, os mecanismos de imunidade celular são os seguintes, ó. Você tem a indução e propagação. Então, qual que é a grande sacada? Você tem aí um aparato de vários eventos celulares que são basicamente centrados da seguinte maneira. Você tem a apresentação antigênica, então envolve aí complexo MHC, seja do tipo 1 ou do tipo 2. Então, ó, vem aqui comigo, ó. Você apresenta o antígeno, a célula T, que aqui é imatura, é a naive, ela começa a secretar a interleucina do tipo 2, e aí, consequentemente, você vai ter aqui, ó, processo de maturação desse linfócito e, consequentemente, a diferenciação aí para célula T tóxica ou para ativar a imunidade humoral, tá bom? Esse quadro de resumo aqui, ele te explica muito bem nesses eventos. Mas caso você esteja curioso para entender aí, dá uma olhadinha na playlist de imuno que eu explico lá nas aulas 12, 13 e 14, tá bom? Você pode ter atividade citotóxica, então basicamente você tem aqui a célula CD8 que faz uma atividade citotóxica, então ó, a célula T citotóxica, ela se liga aqui, por exemplo, a uma célula viral infectada, libera aqui perfurina que vai formar poros e aí você tem aí o processo de lise dessa célula, tá bom? Você pode ter a estimulação da imunidade humoral, então basicamente o que significaria isso aqui? O linfócito T sinaliza o linfócito B a fazer todo aquele processo que eu comentei anteriormente de expansão clonal, diferenciação em célula de memória, plasmócito e produção de anticorpo consequentemente, tá bom? Você tem aqui os antígenos multicelulares, que seria isso aqui, ó. Você vai ter o quê? Um parasita muito grande, então você recobre ele e faz aí uma cacetada de vários eventos. Libera citosina, libera enzimas líticas, perfurinas, seleciona, recruta eosinófilo, macrófago, neutrófilo, tudo aquilo para tentar debelar esse agente aí infeccioso. E por essência, a imunidade humoral e celular elas trabalham conjuntamente. Por quê? Percebam que eu tenho uma parte celular trabalhando muito ativamente e eu também tenho uma atividade humoral que também trabalha muito ativamente. Classicamente, a gente divide imunidade inata e celular somente para facilitar aí a análise. E além disso, ainda vale destacar que a gente fala, existe imunidade inata, adaptativa, mas elas trabalham conjuntamente, uma auxilia a outra, tá bom? E por fim, se você tiver gostado da aula, muito obrigado. Se você puder dar o seu like, compartilhar e comentar, eu fico extremamente agradecido, tá bom? Um beijão e até a nossa próxima aula. Se eventualmente ficou alguma dúvida, alguma coisa ficou aí não clara, comenta aí que eu tento te ajudar, beleza? Fui!